Segredos do ocultismo. Os cientistas. Pode a mente humana afetar o universo, controlar o ambiente ou mesmo o tempo? Os cientistas continuaram de onde os praticantes do ocultismo pararam e buscaram resolver mistérios que os magos há muito tempo tentavam entender. – 17 de março de 1863. John Pelham conduz sua tropa para a Batalha de Kelly's Ford, na Virgínia. Pelham é lembrado por sua coragem, mas essa foi sua última batalha. Mais de um século depois, em Illinois, Margaret Barrett sente uma dor terrível na cabeça. Teriam essa enfermeira do meio oeste e um major da Guerra Civil alguma conexão? Margaret acredita que foi o major numa vida passada. Quando as pessoas têm uma experiência com vidas passadas, a verdade é inquestionável. É uma prova autoevidente. Qualquer um pode duvidar da existência dessa vida passada, menos a pessoa que a experienciou. Você não pode tirar isso dela. Ela sabe. A maioria pensa diferente, mas homens como Isaac Newton, Galileu e Carl Jung são responsáveis por alguns dos maiores avanços na ciência, que um dia foram considerados misticismo. Como saber se coisas que vemos hoje como sobrenaturais e inconcebíveis não se mostrarão ciência totalmente legítima daqui a 50 anos? Desde a Renascença, os cientistas foram muito além das fronteiras estabelecidas. Antes da era da tecnologia, os cientistas confiavam na crença e na intuição. Os primeiros ocultistas acreditavam que o universo era um campo de consciência que eles acessavam para decifrar a obra dos deuses. Achamos que estamos separados uns dos outros, mas nós somos parte de um vasto universo. Essa é a ideia central que os magos ocultistas tinham. Eles expressavam muito bem quando diziam, assim no céu como na terra. Significa que não importa para onde olhemos, os padrões são os mesmos. No nível microscópico, no nosso nível ou no nível cósmico. Aqueles magos acreditavam que o universo e a mente estavam ligados. Uma conexão que os físicos quânticos ainda estão tentando provar. As pessoas acham isso eletrizante, essa sobreposição que existe entre o modo como o cérebro funciona e como o universo funciona. Mas outras práticas da nova era, como o uso da mediunidade e a exploração de vidas passadas, não são aceitas. Todas essas experiências que dizem ser ocultistas, às vezes se originam do corpo de uma patologia cerebral. E isso faz a gente repensar sobre a causa desses fenômenos. Só porque pessoas com epilepsia no lobo temporal experienciam Deus, não precisam negar a ideia de Deus. Mas isso te faz pensar sobre o que é experiência religiosa, porque há conexões neurais que predispõem à religiosidade e ao misticismo. O elo entre magia e ciência sempre foi forte. E uma vez que o místico é provado, se torna um fato científico. É uma busca que tem moldado a visão de mundo do homem desde os tempos de Newton. Isaac Newton nasceu no século XVII, quando o homem ainda acreditava que a Terra era o centro do universo. Ele é conhecido tanto como o pai da ciência moderna, como o último dos grandes magos. Newton era de um intelecto extraordinário. Ele podia se concentrar por horas intermináveis, às vezes durante dias, numa única questão, e mantinha em mente todas as partes. Newton imaginava vividamente suas teorias e somente depois as levava para o campo dos experimentos, uma prática hoje chamada de estado alterado de consciência. As pessoas podem fazer isso ao correr ou se exercitar. Dá para fazer isso jejuando, dá para fazer isso bebendo, se drogando, dá para fazer isso rezando, meditando, ou então pela hipnose. Há muitas práticas diferentes ao longo de milhares de anos pelas quais as pessoas alteram seus estados de consciência. Eu acho que a criatividade requer algo como a aceitação da intuição, a aceitação da inspiração como ponto de partida para ideias que se revelam profundas, importantes, mesmo as ideias científicas. Se você se abre para o cosmos, você se abre para novos conhecimentos.
Newton se apoiava em grande parte num homem que morreu em 1642, o mesmo ano em que ele nasceu, Galileu. Quando Galileu estava mapeando as estrelas e os planetas, a astrologia já era uma ciência de alguns séculos. Nas antigas escolas de mistério, vamos dizer dos egípcios, assim como dos pitagóricos, a meta era se conectar com os deuses e implorar que eles fizessem algo. Os deuses, com seu poder, poderiam atender. Galileu não estava tentando contatar os deuses, ele estava tentando explicar sua obra. Durante a Renascença, os cientistas seguiram os ensinamentos de Aristóteles. As teorias desse grego do século III a.C. eram aceitas pela Igreja Católica. Bem, a ideia de movimento era muito diferente do que nós entendemos hoje em dia. A noção era de que todo tipo de objeto ou substância tinha seu lugar natural. E a terra estava embaixo, depois a água, o ar e o fogo, e por cima a quintessência da qual o céu era feito. Os objetos tenderiam a permanecer em seus locais naturais, e para movê-los você precisaria empurrá-los continuamente. Ele também dizia que a Terra era o centro do sistema solar e que um objeto pesado cairia mais rápido que um mais leve. Até Galileu, essas eram verdades aceitas. Galileu confirmou que a Terra girava em torno do Sol. Aristóteles achava que a matéria cai porque conhece seu lugar no cosmo. A mão de seu criador a guiaria de volta ao local de origem. A compreensão de Galileu da gravidade era bem mais avançada. E ele usou métodos científicos para provar suas teorias. Aristóteles, um grande pensador, achava que objetos pesados caem mais rápido do que objetos leves. E precisaria de 5 minutos para testar isso. Tudo o que ele precisava era de 5 minutos para subir numa casa, pegar uma rocha, uma ervilha e jogá-las ao mesmo tempo. Ele nunca testou. A razão é que o conceito de experimento é estranho para a mente humana. Mas não para Galileu. Ele fez o experimento e viu que eles caem no mesmo ritmo. É por isso que pensamos em Galileu como um grande gênio. Porque ele mesmo disse, podemos fazer perguntas sobre a natureza, não ter noções pré-concebidas. Podemos começar nos perguntando, o que acontecerá se eu jogar a rocha e a ervilha? E veja só, ele descobriu algo contra-intuitivo, que qualquer um pode testar e verificar. Galileu desacreditou completamente a sagrada visão de mundo aristoteliana endossada pela Igreja e pagou caro por isso. Os cardeais da Inquisição rejeitaram suas teorias. Ele continuou publicando e por isso foi considerado culpado por heresia. Galileu foi condenado à prisão domiciliar em 1633 e passou o resto da vida sob a vigilância da Inquisição. Levou 350 anos para a Igreja admitir que estava errada. Nesse meio tempo, Newton havia confirmado as conclusões de Galileu. Isaac Newton era fascinante. Ele nasceu num dia de Natal, era filho de uma viúva. Ele foi criado em um ambiente um tanto austero até sair para a universidade e jamais abandonou a academia. Ele estudou pelo resto da vida. Desde jovem, estudou tudo que havia disponível para estudar. A Renascença havia se alimentado da redescoberta de textos perdidos dos antigos gregos e dos ocultistas. Acadêmicos como Newton se empenhavam para descobrir novas ideias na ciência, religião e magia. Newton não era apenas um cientista, era um alquimista declarado. Muitos dos homens mais brilhantes da história, inclusive Isaac Newton, foram para a alquimia, foram atrás de várias questões ocultas porque queriam descobrir como as coisas funcionam e queriam ir tão longe quanto precisavam para satisfazer suas mentes curiosas. Na época de Newton, não havia grande distinção entre magia, espiritualidade e ciência. Os cientistas usavam qualquer método para expandir seus conhecimentos. Ele gastou anos procurando pela joia mais preciosa da alquimia, a pedra filosofal. A pedra não era uma gema concreta, mas um nível mais elevado de consciência que levaria a novas descobertas científicas e espirituais. Sozinho em seu quarto com experimentos alquímicos, Newton ficava dias sem comer ou dormir. Quem estuda a criatividade diz que há vários estágios. Primeiro é preciso aprender tudo o que der. Depois deixar tudo isso incubado, como que borbulhando dentro de você. Depois vai se tornar algo como uma inspiração. Era o que os alquimistas tentavam fazer na época e o que Newton fez com tanto sucesso.
Newton partiu do desafio de Galileu de refutar Aristóteles. Quando ele se concentrou na teoria de Aristóteles dos objetos em queda e da órbita dos planetas, ele chegou à mais importante descoberta da física, a gravidade. Isso mudaria tudo. Quando Newton pensou na gravidade, ele teve que conceber a ideia de que dois corpos podem atrair um ao outro à distância. E ainda hoje nós lutamos para entender como isso acontece. Quero dizer, como é que o Sol sabe que Júpiter está ali? Ninguém sabe. O ramo emergente de cientistas empiristas se sentiu desconfortável com a ideia de que um objeto pode afetar outro objeto sem tocá-lo, sem estar conectado com ele de algum jeito. Mas eis que Newton surge com uma teoria matemática que se encaixa perfeitamente nas observações astronômicas, mas que requer que haja uma força entre dois objetos diferentes quando não há nada entre eles. Ele basicamente se baseava na ação à distância, não importando o quanto isso incomodasse a ele mesmo ou qualquer outro. Newton também foi o primeiro a descobrir as propriedades da luz e acreditava que a luz era composta de partículas. A visão aristotélica de mundo não aceitava a ideia de átomos, de componentes indivisíveis dos objetos. Mas fica bem claro nos textos de Newton sobre a luz que ele teve algumas ideias definidas sobre isso. Ele pensou na luz como uma corrente de minúsculas partículas movendo-se rapidamente, corpúsculos, como ele a chamou. Em 1687, Newton publicou sua obra-prima, Principia, e se tornou uma sensação internacional. Nesse livro, ele desenvolveu suas 3 leis do movimento: a lei da inércia, a relação entre força e movimento e a última regra: para toda ação, há uma reação oposta e de igual intensidade. Em 1660, um espectro do passado assombrava Londres: a peste negra. 70 mil pessoas morreram e logo depois houve o grande incêndio. Mas em meio a esse tumulto, havia uma sede por ciência. Em 1660, um grupo de elite de cientistas britânicos formou a Sociedade Real, a primeira organização da história devotada à ciência. A Sociedade Real começou como uma espécie de clube dos inteligentes. Eles se reuniam e discutiam todo tópico concebível. Talvez fosse um pouco arriscado, é claro, porque a todo momento a Inglaterra tinha espasmos de repressão religiosa. A ameaça da igreja não os deteve. O próprio Newton liderou a Sociedade Real por 24 anos, mas este foco quase místico iria inspirar uma nova geração a olhar para o universo interior. O cérebro humano, olhado superficialmente, é uma máquina bem ajustada de neurônios e nervos perfeitamente sincronizados para movimento, aprendizado ou até defesa. Mas o cérebro não tem apenas impulsos elétricos. Este órgão notável contém pensamentos, memórias e alguns diriam até mesmo a alma. A descoberta da gravidade por Newton transformou a maneira como a ciência entendia o universo, mas outro membro da Sociedade Real, Thomas Willis, estava prestes a superar Aristóteles em outro campo, a medicina. Willis começou a primeira exploração científica do cérebro e de seu software, a mente. Thomas Willis foi um físico inglês. Ele descobriu como estudar o cérebro, o que era difícil de fazer, porque o cérebro deteriora poucas horas depois da morte. O progresso na medicina vinha sendo obstruído por um duradouro tabu contra a dissecação do corpo humano. Foi preciso um certo relaxamento das regras para que a dissecação ocorresse. Muitas vezes os praticantes eram de fato criminosos, eram considerados criminosos apesar de serem cientistas. Aquilo era contra a lei e ia contra tudo e todos dissecar um corpo humano. Até a Renascença, os eruditos acreditavam na visão de Aristóteles de que o coração era a casa da mente. Poucos na medicina poderiam conceber que aquela massa branca disforme dentro do crânio poderia ser a morada da razão e da expressão artística. Willis suspeitava que o cérebro tinha mais do que seus colegas supunham. Então ele descobriu uma maneira de preservar o cérebro para distinguir cada uma de suas partes de uma maneira que ninguém soube fazer antes. Como Newton, Willis era um alquimista e usava o experimento para tentar chegar à verdade. Willis foi o primeiro a dissecar os nervos que levam ao